Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria voltar à cidade de Volta Redonda, poder abraçar essa comunidade que conhecemos há tantos e tantos anos, onde nós já tivemos a oportunidade de lançar tantos livros, né? E ter ainda, mais uma vez, a alegria de abraçar tantos amigos, tantas pessoas carinhosas, em especial, mais do que da comunidade de Volta Redonda, do carinho, do ninho, que é o estudante da verdade. Casa que há tantos anos nos ensina porfiar, firmar e continuar no trabalho da divulgação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do Consolador prometido. Hoje eu trouxe para vocês o tema Ponte Evangélica de Bordeaux a Pedro Leopoldo. Aqui nós temos o meu primeiro livro. Esse dos mais de 30 que nós já tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês. Esse foi o meu primeiro Ponte Evangélica. Evidentemente que essa ponte ligando Bordeaux a Pedro Leopoldo, né, não é uma ponte assim como a Rio-Niterói, né? Uma ponte de dimensões físicas com seus 13.900 tantos metros. Não, é uma ponte no campo das ideias, é uma ponte psicológica, é uma ponte de encaixe fluídico, de encaixe magnético, de encaixe espiritual. Em Bordeaux, nós temos uma progressiva cidade da França, né? A terceira grande cidade da França, Paris, Lyon, Bordeaux, né? A querida Paris, onde Allan Kardec veio ao mundo. E Bordeaux, a cidade que Rustem escolheu para viver, para trabalhar. Rustem nasceu numa cidadezinha colada a Bordeaux, uma cidade, podemos dizer assim, dormitório, que é a cidade de Bègle. Nessa cidade de Bègle, uma cidade dormitório, porque ela vive na dependência da cidade de Bordeaux. Uma cidade, então, onde que ele nasceu, que é uma cidade de trabalho. Quando nós vamos também para Pedro Leopoldo, que é a que simboliza Chico Xavier, nós estamos também em uma cidade dependente, podemos dizer assim, de Belo Horizonte, principalmente naqueles idos de 1927, quando começa o trabalho missionário do nosso Chico Xavier. E Pedro Leopoldo também, além de ser uma cidade dormitório, é uma cidade de trabalho, com as suas indústrias de laticínio, né? Com a fábrica de tecido onde o Chico Xavier trabalhou e sofreu tanto quando era menininho, tendo que trabalhar e se esforçar muito para ajudar a ele mesmo e ajudar no sustento da família, o que causou sérios problemas de saúde ao nosso Chico Xavier, o que também o trabalho intenso, muito intenso de Rustem, de Jean Baptiste Rustem, vai trazer intensa dor, sofrimento e doenças graves na vida dele. No entanto, essa ponte evangélica de Bordeaux a Pedro Leopoldo, ela não se limita, evidentemente, só, por exemplo, no caso de Rustem, à cidade de Bordeaux. Bordeaux era a cidade principal onde que Rustem trabalhou, onde ele morava. Mas nós temos a cidade de Bègle, onde ele nasceu, nós temos a localidade de Arby, onde ele tinha fazenda e produzia trigo, vinho branco e vinho tinto, era um grande fazendeiro, e onde ele fundou o que nós chamamos da primeira instituição espírita a divulgar por palestra a doutrina de Jesus e o Evangelho Espírita de Verdade, porque é Rustem que inaugura as chamadas palestras espíritas para o público, de forma gratuita, sem precisar inscrição. Isso não há nenhum demérito com relação às outras instituições, que antes eram constituídas como sociedades, onde tinham de haver sócios e que só poderiam entrar aqueles que estavam inscritos e devidamente estabelecidos e convidados.
Rustem inaugura, então, as palestras espíritas. E eram tantas pessoas lá na sua fazenda, chamada Fazenda do Tribis, na localidade de Arbi, né? Que ele falava para tantas pessoas, inclusive as mais simples do campo, que viviam da agricultura, que viviam da pecuária. Eram tantas pessoas que não cabiam na chamada Casa Grande, ou a Casa da Fazenda. E ele instituiu também as palestras do lado de fora, as palestras ao ar livre, à la Sócrates, na Grécia, né? Onde as pessoas se reuniam em grupos no gramado, a dificuldade da falta de microfone, né? Então ele reunia as pessoas em grupo e ia nos grupos, então, dando as devidas explicações, porque era tanta gente necessitada e sedenta da mensagem que precisava que assim acontecesse. Então eu quero dizer que também a mensagem, o livro de Rustem, saiu e foi publicada na Galeria dos Italiães, que é uma das mais importantes de Paris. Então leia-se Bordeaux, mas leia-se também Begle, leia-se também Arbi, leia-se também Villeneuve de Réon, onde estava o principal discípulo e seguidor e divulgador de Rustem, que é o senhor Jean Guérin, e também leia-se Paris, aonde a obra saiu e com grande divulgação, inclusive divulgação feita por Allan Kardec. Não podemos esquecer que quem mais divulgou Rustem no mundo, mais do que o próprio Rustem, foi Allan Kardec, porque a obra mais lida é de Allan Kardec. É na obra de Allan Kardec que nós encontramos a citação de Rustem. Aqui o nosso agradecimento ao codificador por divulgar obra assim tão abençoada. E é interessante, então, que quando falamos de Pedro Leopoldo, não nos limitamos a Pedro Leopoldo, porque Pedro Leopoldo foi aonde Chico Xavier começou, mas ela era dependente de Belo Horizonte. E Chico tantas vezes ia a Belo Horizonte, e a instituição de Pedro Leopoldo era filiada, era adesa, ou melhor, era, podemos dizer, também constituída pelos trabalhadores da União Espírita Mineira, a tão querida União Espírita Mineira de Belo Horizonte. Depois Chico vai para Uberaba e formamos um triângulo abençoado, né? Mas Chico também recebeu muita inspiração de cerca de 20 anos antes de começar o seu trabalho, 15, 20 anos antes, de Eurípides de Barçanufo. E Eurípides de Barçanufo, o grande, podemos dizer, discípulo de Bezerra de Menezes, o grande médium, o chamado médium de Jesus, Eurípides de Barçanufo vai influenciar por demais o pensamento espírita em Minas Gerais, vai influenciar por demais a obra de Chico Xavier. Inclusive virá militantemente, através do tempo, na obra de Chico Xavier. Por isso que no nosso livro, Ponte Evangélica, que vocês terão oportunidade amanhã de folhear, no livro Ponte Evangélica nós encontramos, então, também uma ponte, chamada Ponte Evangélica de Bordeaux a Sacramento, onde também encontramos esse encaixe espiritual da obra de Rustem com a obra do grande médium de Jesus, Eurípides de Barçanufo. Então nós não falamos só aqui, podemos dizer, de Pedro Leopoldo. Nós falamos de Uberaba, de Pedro Leopoldo, falamos de Belo Horizonte, falamos de Araxá, né? Falamos de Sacramento e muitas localidades onde o Chico esteve presente e divulgou a bênção do seu trabalho. Muito bem. Assim, sem mais delongas, vamos para essa ponte evangélica. A primeira grande informação que nós temos é no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que começa a ser ditado em 1934. Repare logo no início, na alvorada do trabalho mediúnico do Chico Xavier.
Se ele começa em 1927, ele tem em 1932 o seu primeiro livro, que é Parnaso de Além Túmulo. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho começa em 1934, sendo publicado metodicamente, capítulo por capítulo, nas páginas do Reformador, o órgão da Federação Espírita Brasileira. E o que diz lá? Vamos lá. Logo no capítulo 22, que é o capítulo que trata de Bezerra de Menezes, o grande unificador do espiritismo no Brasil. Allan Kardec, segundo o plano do trabalho do mundo invisível, então não é plano estabelecido por Allan Kardec, é vontade do plano espiritual, da qual Allan Kardec estava submetido. Pela vontade do plano espiritual, Allan Kardec contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo, para ajudá-lo no trabalho da formação do pensamento espírita. E aí, nas individualidades de Jean Baptista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, a Rustem caberia o trabalho da fé, a Leon Denis, que efetuaria o desdobramento filosófico, a Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo, que é lá, principalmente na Europa, tá certo? E dilatando-a com os necessários complementos. Então, essa organização do alto não é só para coadjuvar Allan Kardec, mas também complementar naquilo que era necessário na codificação. Por quê? Porque Allan Kardec não teria condição de sozinho realizar a obra por inteiro. Era por demais o trabalho. Vou aqui dar 2 exemplos importantes. Primeiro, Allan Kardec, com a bênção e a generosidade de Emile, da senhora Amélie Boudet, foi morar na própria Sociedade Espírita de Paris, na rua Saint-Étienne, número 59. O trabalho exigia tanto, mas exigia tanto que ele foi morar na própria sociedade. Ora, e a esposa aqueceu. É lógico que toda esposa quer ter o seu cantinho, quer arrumar a sua casa do seu jeito, né? Quer se preparar de alguma forma, mas a casa do codificador estava sempre aberta, evidentemente, para os que vinham de fora. Pessoas importantes, reis, nobres, cientistas, que vinham de outras localidades e que hoje, e que naquela época não temos a ligeireza ou agilidade que nós temos nos transportes hoje, e que precisavam voltar e que não tinham tempo para as suas localidades. E Allan Kardec abria sempre as portas para eles, inclusive fazendo uma sala especial com uma mobília especial para recebê-los. Além do mais, Allan Kardec precisou de secretário, e teve vários. Nós contamos na nossa pesquisa 3 secretários que vieram a ajudar Allan Kardec nesse trabalho da codificação. O primeiro, eram tantas cartas recebidas, e hoje nós não temos. Naquela época nós não tínhamos a facilidade das cópias, de imprimir as coisas assim com facilidade. Os chamados copiadores de carta, para que elas pudessem ser guardadas, tinham de ser escritas outra vez, uma cópia partia, a outra ficava guardada, e eram tantas cartas que precisavam serem escritas, que ele realmente não tinha tempo. Precisava de um secretário. E mais que isso, tomava tanto seu tempo que ele desencarnou assim, entregando a Revista Espírita de abril de 1869 para o caixeiro responsável pelo recolhimento do material para a sua publicidade. Desencarna em pleno trabalho, entregando a obra
inclinou o corpo e desencarnou. Desencarnou no trabalho. Por isso, a cooperação na área do evangelho, na área da filosofia, na área da ciência, na área das descobertas do plano dos mundos invisíveis. Na filosofia, Leon Denis, o seu maravilhoso Depois da Morte, né? Extraordinário livro. Gabriel Delane, com seu Fenômeno Espírita e a Reencarnação, e tantas outras obras, né? Camille Flammarion, importantíssimo, numa obra fundamental e que abalou a Europa naquela época, que é a pluralidade dos mundos habitados. Mas a obra de Jean-Baptiste Rustin. Quando Cristo prometeu o Consolador prometido e apresentou tantas parábolas e tantos ensinamentos, né, precisava tudo ser devidamente explicado. E se nós pegarmos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ter um total de cerca de 3.800 versículos. E ele disse, o mestre, que tudo seria devidamente explicado. Um Consolador viria que falaria de mim mesmo e que explicaria todas as coisas. Logo, ficariam, podemos dizer assim, iluminados os cerca de 3.800 versículos. Ora, e este Consolador, para chegar, precisava de leis básicas. E as leis básicas nós encontramos no Livro dos Espíritos e no livro científico, que é o Livro dos Médiuns. E lá nós encontramos os 7 princípios básicos da doutrina espírita. Deus, a lei, principalmente a lei do amor, a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. E dentro desses princípios básicos, a doutrina espírita agora, com esses princípios básicos aclarados, poderia pegar o Evangelho de Jesus e fazer uma releitura em espírito e verdade. Mas precisava desses princípios básicos. Por isso que na obra de Rustin, na página 102 do primeiro tomo, está lá escrito e de forma definitiva, que ninguém leia esta obra, os 4 evangelhos de Rustin, sem antes ler o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, colunas de sustentação da obra. Senão, corremos o risco de voar, de ficar na superficialidade. Sendo assim, Allan Kardec abriu o caminho. Mas era necessário explicar tudo. E diz o espírito Jean Evangelista, ou João Evangelista, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá, está no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do espírito João. Explicaremos todas as parábolas de Jesus. E aonde que está a explicação de todas as parábolas de Jesus na obra do nosso querido codificador? Aliás, ele demonstrou que os 7 princípios básicos da doutrina espírita, ele demonstrou, poderiam explicar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Só que ele não tinha tempo para toda a obra de fôlego. E é assim, então, que ele pega cerca de 800 versículos. Dos 3.800, ele pega cerca de 800 versículos e analisa no mavioso Evangelho segundo o Espiritismo. Podemos dizer que só 1/5 do Evangelho, mais precisamente naquilo que o codificador chama da parte moral, foi analisado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas lá, neste mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, Jean, o Evangelista, ou João, o Evangelista, diz: todo o Evangelho, todas as parábolas serão explicadas em espírito e verdade. E não 1/5. Faltavam os outros cerca de 3.000 versículos. E aí vem a obra de Rustin, que começa a ser escrita mediunicamente em 1861.
Em 1865, ela está toda escrita, através da médium mecânica, a senhora Emília Collion. E os espíritos que ditam a obra, Mateus, Marcos, Lucas e João, assistido pelos apóstolos. E mais Moisés. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os autores do Evangelho. Eles mesmos voltam, porque Jesus disse, explicarei tudo será explicado. Eles mesmos voltam para explicar, à luz da doutrina espírita, o que eles escreveram. Mas olha, os espíritos que a senhora Emília Collion recebeu, Jean Evangelista, João Evangelista, Mateus, Lucas, Marcos, mas não são esses mesmos espíritos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, por outros médios? Não é um outro médio que recebeu João Evangelista? Não é um outro médio que recebeu São Luís, que recebeu Santo Agostinho, que recebeu Mateus, porque existe comunicação, aliás, de Mateus no Evangelho segundo o Espiritismo, mas mais do que de Mateus, como o Espírito era tão elevado, que Mateus foi apenas um transformador, porque quem ditou a mensagem foi Simeão. Simeão, aquele velhinho que ergueu Jesus no templo quando tinha 40 dias. Mas como ele era um espírito tão elevado, o médium não teve a capacidade de captar diretamente o seu conteúdo, e por isso que a mensagem veio assinada Simeão por Mateus. Ou melhor, Simeão por Mateus, através de Mateus, que fez a codificação, ou melhor, a transformação, a codificação, podemos dizer, a decodificação do pensamento, falando melhor, a decodificação do pensamento de Simeão. E agora, então, a partir de 1865, com a obra pronta, Rustem se põe ao trabalho, ele que não escreveu nada. Ele que foi apenas um coordenador, a média a senhora Emília Collion, uma educadora, que escreveu 4 outros livros sobre educação. Aliás, o primeiro livro sobre educação espírita para as crianças, recomendado por Allan Kardec, em 1864, na Revista Espírita, e ele, o codificador, não esquecemos, era educador, era pedagogo, e tinha antes escola para meninos, meninas, sabia muito bem o que dizia. E ele recomendava a primeira obra espírita para que as mães pudessem educar os seus filhos, através da médium Emília Collion, Espírito Etienne. E ela escreveu outras obras, ensinando como fazer colégio, como fazer uma escola, como cuidar dos meninos pobres, principalmente das meninas, atiradas na rua, ao desgosto da noite, do frio, aos perigos e às incertezas da noite. E ela refletia com as mulheres, principalmente as mulheres de condição, você que sabe bordar, você que sabe costurar, você que tem boas leituras, você que sabe línguas, você que sabe bons comportamentos, você que sabe música, que sabe piano, por que não engaja na nossa obra, não se engaja na nossa obra para ajudarmos as crianças desamparadas? Inclusão dos pobres e dos sofredores. Palestra que vocês terão a oportunidade de assistir amanhã sobre a inclusão no Evangelho. E a primeira grande inclusão são daqueles que não têm nada, dos desamparados. Daí a mensagem espírita, no seu conceito mais largo, fora da caridade não há salvação. E Jean Batista Rustem pega todo aquele material, reúne, organiza, põe as suas posses, porque foi advogado brilhante, inclusive chegou a ser presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux, e todos os seus recursos financeiros colocou à disposição da divulgação dessa obra. Inclusive, em 1866, vindo a publicá-la em editora de nome,
e distribuída por livrarias de nome, porque colocou toda a sua vida no esforço da divulgação da doutrina. E é interessante, então, que aí o mundo inteiro passou a conhecer a obra de Rustem, porque ele mesmo fazia questão, aonde tivesse um centro espírita, aonde tivesse um jornal espírita, em enviar a sua obra, enviar gratuitamente e dizendo numa cartinha humilde que não era o autor, era apenas o coordenador desse trabalho espiritual. E foi assim que a obra chegou no Brasil, precisamente na Bahia, naquele que fundou o primeiro centro espírita no Brasil, que é o Grupo Familiar de Espiritismo, e o primeiro jornal espírita no Brasil, que é o Ecos de Além Túmulo, Luiz Olímpio Teles de Menezes. E ele manda a obra para Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles publica a carta de Rustem no seu jornal Ecos de Além Túmulo e faz a devida divulgação. A obra toma fôlego e, como a obra de Allan Kardec, a obra de Rustem, passa a ser extremamente divulgada nos 4 pontos, nos 4 cantos da nossa pátria. Principalmente quando chegou no Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né? E aí ela tomou fôlego, porque é ali mesmo que ela começa a ser estudada, no primeiro centro espírita fundado na capital do Império, que é o Grupo Espírita Confúcio, aonde o anjo Ismael se comunica em 1874 e coloca sua bandeira, finca a sua bandeira, que nada mais é do que o hino ou o estatuto da mensagem espírita nas terras do Brasil. A bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade. E ali, estatutariamente, se estudava Kardec e Rustem. Estamos em boas mãos. Assim, dando prosseguimento e entendendo então como a obra surgiu, obra então publicada em 1866 e divulgada imediatamente na Doutrina Espírita e na Revista Espírita, em que Allan Kardec diz que ela seria muito bem aproveitada pelos espíritas sérios. Espírita sério é aquele que lê e estuda o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, como nos recomenda Rustem, em especial. Então, a obra surge e tem o seguinte propósito. A primeira coisa é que sempre existem os chamados aborrecidos da luz. Os aborrecidos da luz são aqueles que não querem marchar com o progresso e querem intervir na vontade do alto. E é muito interessante que o Chico, então, manda esta carta para o presidente da Federação Espírita Brasileira, e o Vantuil de Freitas, aquele que divulgava, através da federação, o livro Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E disseram loucuras, disseram que foi a FEB que inventou, que o Rustem estava ali citado. A FEB que colocou. Depois disseram que não, foi a FEB que obrigou o Chico a colocar, como se a obra fosse do Chico, se o Chico fosse intervir na vontade do Espírito, o Espírito Humberto de Campos. Aliás, obra prefaciada por Emmanuel, e a única de Humberto de Campos prefaciada por Emmanuel, que diz que ele recolheu aquele material, nada mais, nada menos, nos cimentos ou na consolidação do pensamento histórico, nas tradições do plano espiritual. É assim que está no prefácio. Ah, mas disseram também que o Chico que colocou. Ah, ele mesmo colocou porque ele queria agradar a federação e que queria ver a sua obra publicada. Um autor de 400 e tantos livros, um missionário, brincando com coisas assim tão básicas. E logo na sustentação da sua obra, e logo falando diretamente do codificador, no trabalho que o codificador deveria imprimir na formação da doutrina. Eu sei que o texto fica difícil de ser lido, então eu destaquei o pedaço mais importante, que nos interessa para o momento, e que diz assim:
Olha o Chico falando para o presidente da federação: não te incomodes com a declaração à vida de que o termo alusivo a Rustem em Brasil, coração do mundo, foi colocado pela federação. Quando descobrirem que a casa de Ismael seria incapaz disso, dirão que foi eu. O adversário sempre tem um bom trabalho a fazer, de estimular tudo. E foi muito bom ter criado essa polêmica, porque todo mundo quis saber, então que obra é essa? Que obra é essa? E ela vai assim, sempre sendo divulgada. Mais uma vez, queremos agradecer muito esses que falam e não sabem o que falam, né? Como aqui nós vemos no texto, de forma tão brilhante, dito aí pelo Chico. Quando descobrirem que a casa de Ismael seria incapaz disso, dirão que foi eu. De qualquer modo, eles falarão. As trevas são linguarudas. E, com isso, fazem um trabalho da divulgação, ou atacando a federação, ou o nosso Chico Xavier. E por que o Chico fala assim com toda a tranquilidade? Porque toda a sua obra está baseada no pensamento de Rustem. Muitos começaram a dizer que o Chico não disse tanto assim, e mais que é interessante ressaltar que o Dr. Bezerra de Menezes, aquele que fez a unificação do espiritismo no Brasil, depois que desencarnou, se arrependeu e deixou de ser Rustem. Abrindo um parêntese. Bezerra de Menezes assume a Federação Espírita Brasileira em 1888. No dia 24 de maio, estabelece o estudo metódico de O Livro dos Espíritos. Depois, deixa a presidência e quem assume é o médico Dr. Dias da Cruz. Em 1895, o barco estava à deriva, a federação estava desgovernada e Bezerra de Menezes foi chamado mais uma vez para dirigir a federação. E ele diz: só assumo se os espíritas tiverem compromisso com o evangelho. E aí disseram os mais animados: nós todos vamos contigo. O seu mentor, Santo Agostinho, se manifestou e disse: iremos contigo, Bezerra. Ele disse: mas peço vênia, peço licença, quero carta branca. E ele, com autoridade de apóstolo do Cristo que volta, ele, o Zaqueu que recebeu Jesus em casa e que depois de batizado recebe o nome de Matias, que entra no lugar de Judas Iscariotes, ele, com a autoridade de apóstolo, assume a federação em 1895 até desencarnar em 1900 e coloca no Estatuto da Federação o estudo metódico da obra de Rustem. E mais do que colocar o estudo metódico da obra de Rustem, mais que isso, a partir de 1897, 3 anos antes de desencarnar, começa a publicar no Reformador a tradução da obra de Rustem. Até saiu o primeiro volume, depois da desencarnação dele, em 1909. 9 anos depois da sua desencarnação. Sempre foi publicada a obra no Reformador. E tem mais. Tradução feita pelo Marechal Raimundo Everton Quadros, o primeiro presidente da federação, na qual o doutor Bezerra de Menezes era vice-presidente. E que quando teve, por causa de problemas com a Guerra do Paraguai, de fazer exercícios e defesas da nossa terra no Mato Grosso, aí sim, e por causa disso, o doutor Bezerra assumiu a presidência pela primeira vez da Federação Espírita Brasileira. Então, ele estava publicando uma obra traduzida pelo primeiro presidente da federação, no qual ele mesmo era vice-presidente. E que, como diz na abertura da tradução, esta obra só foi traduzida
por solicitação e não por iniciativa só própria do Marechal Raimundo Everton Quadros, mas por autorização, ou melhor, por solicitação da Federação Espírita Brasileira. Mas o doutor Bezerra faz esse trabalho e desencarna. Mas ele notou, em 1891, quando ele frequentava o Grupo Ismael que já existia desde 1880 e que ele levou para dentro da federação quando lá era presidente. O Grupo Ismael, que era a reunião mediúnica que o doutor Bezerra frequentava, e na qual ele era o doutrinador e falava de assuntos científicos, que Antônio Luiz Saião era o diretor e Bittencourt Sampaio era quem explicava sobre os evangelhos. Bezerra de Menezes, ali, no Grupo Ismael, começou a notar que um mundo de espíritos estavam se comunicando ligados a um incêndio de uma casa dos benefícios no passado. E ele notou que era um tema diferente, era um tema exclusivo e específico, então ele funda uma reunião à parte, dentro da federação, só para tratar desses incendiários do passado. E aí ele funda, no dia 18 de fevereiro de 1891, o Grupo Espírita Regeneração. Casa dos Benefícios, que era aquela Casa dos Benefícios que foi incendiada no passado. E que agora aqueles espíritos sofredores venham ali para receber o pão do Evangelho. Ele funda essa casa dentro da federação. E essa casa vai ficar abrigada na federação até 1948, 48 anos depois da desencarnação do Dr. Bezerra. Mas aí ela precisava caminhar agora com as suas próprias pernas. E o atual presidente da época, o médico Dr. Alcides Ribeiro de Castro, o Dr. Alcides vai realizar, então, a tarefa de cuidar da casa fora da federação. Mas, para isso, precisava de um estatuto. Lembram? Nós estávamos num governo novo, num governo pós-guerra, e tudo precisava ser muito bem documentado. Mas ele pensou assim, com que autoridade eu, que dirijo essa casa, posso fazer um estatuto para essa casa sem perguntar ao doutor Bezerra de Menezes? Mas o doutor Bezerra de Menezes já tinha desencarnado aí no caso 52 anos depois. 52 anos antes. Então o que ele faz? Ele vai ao Chico Xavier e pergunta ao Chico o que fazer. E o Chico diz, o doutor Bezerra está aqui do lado, e diz que ele mesmo vai ditar o estatuto para a casa que ele fundou. O senhor volta ao seu consultório e lá escreva o seu estatuto. E que ele vai esperar o estatuto. Assim aconteceu, com idas e vindas, e ele escreve o estatuto. E ele traz até o nosso Chico Xavier numa caravana de amigos do Regeneração. E lá, no final, na última página, com as linhas em brancos para assinatura. Principalmente a assinatura do primeiro nome, que era o dele, que era o presidente da instituição. Era assim que ele esperava. Mas ele, antes de assinar, de fazer a primeira assinatura, ele queria perguntar ao Chico Xavier o que o doutor Bezerra via com relação àquele estatuto esperado. E nesse estatuto esperado diz que a obra deveria ser estudada. E lá está na primeira página, estudando o Evangelho de Jesus, a obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, a obra de Allan Kardec e outras complementares. E assim vinham outras 16 páginas, falando da parte interna da administração da casa. Mas na primeira página, a informação do estudo de Kardec e Rustem. Ele então entrega para o Chico. E o Chico, sem ler o estatuto, vai na última página e assina. Ele não leu? E ele assina e ele não devia de assinar? Ele não era da diretoria da casa? E ele assina, e assina logo na primeira vez a assinatura aonde que ele, o presidente, Dr. Alcides, iria assinar. E a assinatura veio Adolfo Bezerra de Menezes. A segunda assinatura, José Ramos, que foi o segundo presidente
que já tinha desencarnado. A terceira assinatura, Oscar Guimarães, que foi o terceiro presidente que tinha desencarnado, e o deixou em branco para ele, o quarto presidente, doutor Alcides, que agora estava encarnado, para ele assinar. Então não só o doutor Bezerra assinou, mas os outros dois presidentes assinaram, todos corroborando que aquela era a opinião realmente da vontade do alto do doutor Bezerra de Menezes. Mais interessante, nós temos a assinatura de Bezerra de Menezes em tantos e tantos documentos. Amanhã vocês terão a oportunidade de folhear uma assinatura do doutor Bezerra de Menezes quando ele estava encarnado. E eu mandei a assinatura para a Polícia Federal. Porque aí nós temos um documento e a assinatura do encarnado era uma e a do espírito é a mesma. Eu tenho carta registrada na minha casa e informação constando em nossos vários livros, dizendo que o estilo, os critérios, a marca, a impressão, o estilo é o mesmo. É Bezerra de volta, é o mesmo Bezerra, imprimindo no estatuto mais do que só o seu pensamento, a sua vontade, o direito de se fazer estudar Kardec e Rustem. Isso através do Chico Xavier. Mas é mais interessante que no final vieram várias comunicações de vários espíritos que se manifestam em casa, na casa espírita, lá no Regeneração, já na década de 50. E vocês vão ver amanhã, terão a oportunidade de ver o primeiro abaixo-assinado feito pela espiritualidade, entre Vitor Hugo, Emmanuel, André Luiz e outros, todos assinando e corroborando esse estatuto. O primeiro abaixo-assinado espiritual que existe na história do espiritismo. E amanhã vocês terão a oportunidade de ver todas as assinaturas e nas mãos de vocês. Mas o nosso Manuel Quintão, aquele que publicou a primeira obra espírita de Chico Xavier, o livro Parnaso de Além-Túmulo. Aliás, quem deu esse título de Parnaso Além-Túmulo para a primeira obra do Chico é o Manuel Quintão. O Manuel Quintão escreveu um livro para explicar Rustem, para comentar Rustem. Principalmente um capítulo maravilhoso sobre a queda espiritual, o livro chamado O Cristo de Deus, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o que é mais interessante, que esse livro foi escrito para a gente ler, não é isso? Mas os espíritos também leem. Os espíritos também aprendem com muitos encarnados, porque tem muitos encarnados que são de uma capacidade espiritual extraordinária. Inclusive este, Manuel Quintão, que é o Policarpo encarnado, o grande discípulo de João Evangelista, um dos primeiros mártires do cristianismo, que morreu queimado e falando Cristo. Mas com uma particularidade, porque ele já nasceu em família cristã. E não era só uma coisa de arrobo, de emoção. Era algo que estava estruturado há décadas na sua alma. E Manuel Quintão de volta, policarpiando, como ele fala, repetindo Policarpo, em revelação dada por Chico Xavier, que ele é Policarpo, ele escreve o Cristo de Deus. E os amigos da espiritualidade leem, e poetas leram, e se emocionaram, e aprenderam, e voltaram através do lápis do Chico Xavier, referendando a obra, inclusive fazendo uma poesia em homenagem à obra, em homenagem ao que aprenderam. Leia-se o poema de Antero do Quental, e o nome O Cristo de Deus, o mesmo nome do livro, e ele ainda bota esta particularidade, lendo Manuel Quintão. A espiritualidade lê obra que estuda Rustem. E volta e dá o seguinte poema: Cristo de Deus, que eras a pureza, eterna, absoluta, invariável, antes que fosse a humana natureza, este cosmo, matéria transformável.
que já eras a fulge da realeza, dessa luz soberana imponderável, o expoente maior dessa grandeza, da grandeza sublime do imutável. Ainda antes da humana inteligência, era já todo o amor, toda a ciência, perfeição do perfeito inconcebível. Foste, és e serás eternamente o enviado do Pai onipotente, Cristo, luz da verdade inconfundível. Antero do Quental, através do lápis de Chico Xavier. Mas o presidente da União Espírita Mineira, grande amigo de Chico Xavier, Antônio Lima, também estuda a obra de a obra de Rustem e a obra de Chico. E como ele estudava a obra de Chico e a obra de Rustem, ele escreveu um livro chamado A Vida de Jesus, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ele convida o Emmanuel, o mentor do Chico, para fazer o prefácio. E o Emmanuel aquece. E o livro é publicado pela Federação. Em parte do prefácio diz assim: os homens devem saber que o missionário divino, Jesus, não viveu a mesma lama de suas existências. Fora ridículo proibir-se a elucidação. É ridículo proibir que se estude. E hoje foi uma das primeiras coisas que eu ouvi aqui ao entrar nesse centro. Oi, meu amigo, como vai? Cadê a sua esposa? O centro que ela frequenta não deixou ela vir. É ridículo proibir-se a elucidação. O que será evitar-se zelosamente é a azedia da polêmica. Diz Pietro Baldi que quem faz polêmica é espírito involuído. Por isso que na minha obra nunca há uma polêmica. Pode haver determinação. Polêmica não é coisa que nos agrada, apesar dos nossos impulsos. Que a família genuinamente cristã, guardando o respeito e a amorosa veneração pelo seu mestre, pratique largamente a sua doutrina, esperando com a humildade requerida o tempo propício à compreensão de determinada verdade. Aquilo que você não compreende, estuda e espera. Agora saiba, Jesus não pode ter vivido na mesma lama das nossas existências. O nosso corpo de lama. No livro Consolador, o Emmanuel nos fala, perguntam para ele na pergunta 243. Diz o Newton Boechat, aquele que primeiro nos trouxe aqui a Volta Redonda, não é, Luiz Carlos? O Newton Boechat dizia que o Consolador, ou dizia, não, diz que a desencarnação não mata ninguém, que o Consolador é o livro dos espíritos do século XX. E está lá, a pergunta que fizeram. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as suas quedas no passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta, como ensina a obra de Rustem, sem quedas no passado. Todos nós caímos, à exceção de Jesus, que processou a sua evolução em linha reta. Não viveu na mesma lama das nossas inquietações. O livro Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz. Fiz questão de citar esse livro, porque esse é um livro considerado pela comunidade espírita, e o é de verdade, um livro de caráter eminentemente científico. Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade são duas obras científicas da série de André Luiz, de 14 volumes. E no Mecanismo da Mediunidade, nós encontramos André Luiz dizendo: Maria, a jovem simples de Nazaré, que acolheria o embaixador celeste nos braços maternais. Não fala que ela foi mãe nesse sentido, mas que ela acolheu Jesus nos braços maternais. E no capítulo interessantíssimo, que é o capítulo 26, chamado Jesus e a Mediunidade,
Em outras palavras, como a mediunidade tem que se inspirar em Jesus. E, evidentemente, nos trabalhadores ligados a Jesus, como Maria. Mas ele ainda vai além e diz assim: e José da Galileia, o varão que o tomaria sob a paternal tutela. Olha, ele apenas foi o pai tutelar de Jesus. Ele era justo. Maria acolheu Jesus nos braços e José era apenas, não menos grande, mas essa era a sua função, pai tutelar de Jesus. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos apresenta algo interessantíssimo. Ora, o livro A Caminho da Luz mostra a história do planeta Terra desde os seus primórdios. E a direção feita pelo governador do planeta Terra, que é Jesus. E aí, quando ele vai falar da vida de Jesus aqui na Terra, ele que é o coordenador, que coordenou todas as atividades do nosso planeta, quando ele veio à Terra, ele precisou ir para uma escola, precisou aprender de alguém precisou ensinar alguma coisa para ele. E se ele teve capacidade de saber alguma coisa e ter capacidade para explicar alguma coisa, será que foi só depois dos 12 anos, quando ele falou com os doutores no templo? Ou será que só depois dos 30, quando ele pregou em praça pública? Porque, aliás, como diz o livro dos Números de Moisés, ele teve de pregar depois dos 30, porque um homem, e só poderia ser um homem, não uma mulher, por isso que ele veio num corpo, na forma masculina, porque mulher não falava em praça pública, e sendo homem só poderia ser, como diz o livro dos Números, depois dos 30 anos. Por isso que ele começa a pregar depois dos 30. Mas será então que só depois dos 12 ele tinha capacidade para ensinar alguma coisa? Ou então só depois dos 30? Reparem o que fala o nosso Emmanuel. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura da escola essênias, das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Aqui não foi desde os 12 anos, mas desde os primeiros dias na Terra. Nunca ficou obnubilado, nunca ficou limitado. Desde os primeiros dias era aquela mesma capacidade que o planeta conheceu desde os tempos longínquos da formação da Terra, do comando e direção do planeta. Não perdeu a sua consciência nunca, absolutamente nunca. E diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida que não é assim com nenhum outro espírito, que inclusive espíritos superiores, da grandeza de João Batista ou Maria de Nazaré, que mesmo quando reencarnam guardam certa liberdade antes do nascimento, depois, até o momento da concepção ainda guardam determinada liberdade, mas depois do nascimento ficam obnubilados, ficam esquecidos. E vocês vão ver no livro que amanhã vocês terão a oportunidade de folhear, que é o Ponte Evangélica, no item interessante que é Ponte Evangélica de Bordeaux a Sacramento, vocês vão ver o nosso querido Eurípides Barçanufo recebendo o anjo Gabriel. Então não só se recebe Mateus, Marcos, Lucas, também Eurípides recebeu o anjo Gabriel. Aí o anjo Gabriel dizendo que ele teve de fazer uma saudação a Maria para lembrar a Maria quem ele era, porque ela o conhecia no plano espiritual e estava esquecida, inclusive esquecida da missão que teria. Por isso que ela se surpreende tanto, e ele diz: sou eu, é o Gabriel. Segundo o planejamento que fizeste antes de vir à Terra, para a empresa crística. Vocês terão a oportunidade de folhear amanhã no livro Ponte Evangélica. Agora Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, de forma interessantíssima, ele diz: Jesus se assemelhava realmente a um príncipe materializado de súbito na terra. Não era rei, rei é o pai. Era o príncipe, o filho do pai,
o Filho do Homem, aqui entre nós, materializado de súbito, a hora que ele quisesse, como aconteceu de forma interessantíssima em Nazaré, que quando ele na sinagoga de Nazaré vai pregar e fala que o evangelho veio para os pobres, veio para os coxos, veio para os desesperados, e que aquela profecia de Isaías se completou naquele dia, pegaram ele para jogá-lo precipício abaixo. E ele, como um príncipe materializado, de súbito desapareceu da mão deles, passou no meio deles e seguiu o seu caminho. Ainda não era chegada a minha hora, como diz João no capítulo 7. Eu tenho a minha hora. A hora de vocês é qualquer hora, mas eu tenho a minha hora. No livro A Boa Nova, que estuda precisamente todo o Evangelho de Jesus, volta o espírito Humberto de Campos a nos lembrar. João Batista foi a voz clamante do deserto, operário da primeira obra. Dele disse Jesus: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. Jesus não nasceu de mulher no sentido biológico, pela conjunção dos sexos. Não que sexo fosse pecado. Sexo é a lei básica e necessária para o nosso planeta. Mas espírito daquela grandeza, qual a de Jesus, como nos diz a pergunta 113 de O Livro dos Espíritos, o espírito puro não precisa mais reencarnar. Daí o nascimento diferente de Jesus. Não sobrenatural, mas diferente da ciência que conhecemos no nosso planeta. Mas plausível, coerente com as ciências cósmicas da grandeza de Jesus. Não foi semelhante a João o Batista. Aliás, é interessante que a gente lê assim de forma rápida e não observa que o livro de Jó, no capítulo 25, precisamente no capítulo 25, versículo 4, diz de forma pontual: nada que é puro nasce de mulher. Não é nenhuma ofensa às mulheres, mas é uma lembrança a todos nós, porque as mulheres nascem de mulheres também, tá certo? Mas é uma lembrança de todos nós, que um espírito puro não poderia vir desta forma. No livro Alvorada Cristão, Ney Lúcio, o grande Ney Lúcio, educador, né? O pai do seu Rômulo Joviano, Ney Lúcio é o Arthur Joviano, o pai do Rômulo Joviano, chefe do Chico na Fazenda Modelo. E que por mais de 30 anos cuidou do culto do Evangelho do Lar da família Joviano, na qual o Chico frequentava. Toda terça-feira estava presente no culto e na quinta-feira também na reunião mediúnica, na casa dos Jovianos. Ney Lúcio é o pseudônimo dele. E se vocês quiserem ver a vida de Ney Lúcio, é só ler o livro 50 anos depois do nosso Emmanuel. Ney Lúcio, né, o grande professor da pedagogia, das crianças, da juventude, de todos nós, vem e diz assim: no túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo não há sinal de cinzas humanas. E aí ele já responde o título do livro A Gênese, de um subcapítulo do livro A Gênese de Allan Kardec, que está completando agora 150 anos. Quando Allan Kardec coloca o desaparecimento do corpo de Jesus. E não diz como desapareceu. E a única explicação plausível que dá como possibilidade é ele ter um corpo fluídico. Mas como desapareceu, ele não conta. Mas Ney Lúcio vem contar. No túmulo de nosso Senhor Jesus Cristo não há sinal de cinzas humanas, nem predarias, nem mármores de preço, com frases que indiquem que ali há presença de carne e sangue. Ali nunca teve carne nem sangue. Quando os apóstolos visitaram o sepulcro na gloriosa manhã da ressurreição, não havia ali nem luto nem tristeza. Lá encontraram um mensageiro do reino espiritual que lhes afirmou: não está aqui. E o túmulo está aberto e vazio há quase 2000 anos.
E é interessante que eu tive a oportunidade de visitar esse túmulo. E é muito rápido a visita. Não dão tempo para a gente olhar o túmulo. Aliás, se fica mais de 2 horas para chegar até lá. Podemos dizer que Jerusalém é sustentada pelo turismo cristão. É Jesus que sustenta Jerusalém. Aí depois que eu cheguei no túmulo, eu notei que tinha de se passar muito rápido. E não podia fotografar nada. E tinha de passar muito rápido. E lá tinha um representante da igreja ortodoxa. Aí eu usei toda uma estratégia à la Jorge Damas para ficar mais um pouco naquele túmulo. Todos tinham muita vibração negativa para com aquele sacerdote que dizia: rápido, passem, por causa daquela multidão toda. Eu passei por ele e pedi uma bênção. Ele se derreteu, me deu um passe. Bênção é passe, igualzinho. E depois de eu receber um passe, ele me deixou à vontade para fotografar. Fotografei, olhei, ouvi, vi tudo que Ney Lúcio falou, que lá estava vazio, bem vazio, que não havia carne, não havia sangue. E quando eu saí, olhei para ele riu para mim, eu pedi mais uma bênção e ele notou que já era demais. Vai, deixa de ser passe, né? Seria na linguagem hoje. Isso aqui é mais passe, já recebeu, né? Mais bênção na linguagem da igreja ortodoxa. Eu segui o meu caminho, feliz da vida, e constatei que realmente ali está vazio até hoje. E é impressionante. Milhares de pessoas todo dia vão ver a realidade do túmulo vazio. E da frase que o anjo pronunciou: não está aqui, ressuscitou. E Jesus vai dizer para Maria de Madalena: vá correndo, Madalena, vá correndo e diga aos meus irmãos que logo mais eu estarei com ele. E ela passa a ser a apóstola da verdade. A primeira pessoa a dizer para o mundo que o túmulo não foi suficientemente grande e forte para prender Jesus, que Jesus era mortal e que túmulo nenhum pode prender o espírito que é imortal e que liberto sempre canta e vibra. E ela saiu em alegria para as alvíceras para anunciar: ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Jesus vive, o meu libertador, o meu amigo, diz Maria de Madalena, vive para sempre. E os apóstolos saíram correndo para ver esta realidade. Mas o Chico Xavier continua nos ensinando. E aí nós temos um livro interessantíssimo, Mediunidade em Ação. E nesse livro diz lá o seguinte: questionando o Chico Xavier com referência ao desaparecimento do corpo de Jesus, ele afirmou categórico. Olha, repare, o mesmo subtítulo do tema lá do Allan Kardec na Gênesis, o desaparecimento do corpo de Jesus. O Chico foi questionado sobre este ponto e ele responde: o corpo de Jesus foi desintegrado por vontade dele mesmo. Aliás, está lá no Evangelho. Não é o Chico que está trazendo nada de novo. Esse é o poder que eu recebi do meu pai. O meu pai me deu poder sobre a minha própria vida. Eu tenho o poder de dar e tomar a minha vida. E isso eu recebi do meu pai. Ora, ele desintegra por vontade própria. Diz o autor que, participando do nosso encontro naquela noite, alguns amigos deram-se pressa em levantar-se da mesa, sendo que um alegou a necessidade de tomar um copo d'água na cozinha e um outro queria ver o eclipse da lua, porque naquele dia estava havendo um eclipse da lua. Não suportaram ficar diante do ensino que o Chico Xavier estava dando. É melhor tomar um copo d'água na cozinha, é melhor ver um eclipse da lua do que encarar a verdade. E o Chico continua explicando. Foi então que o Chico, sorrindo, rematou baixinho dentro daquela sua famosa educação mineira. Há pessoas cuja cabeça não suporta ouvir esses assuntos. Logo, um se levanta para beber água, outro vai lá fora para respirar e outro, infelizmente, aquece e obedece à direção da sua casa e não vem. Não sabemos quem é pior.
o pastor ou a ovelha? Mas o Chico também é indagado sobre o sudário. E nós encontramos no livro Coração do Brasil, da Maria Gertrudes, a conversa que ele teve com o Chico. Aliás, o Chico tinha uma foto do Santo Sudário na casa dele. E ele tinha um carinho muito grande pelo Santo Sudário. Aquele Santo Sudário que Pedro viu dobrado quando entra pela primeira vez no túmulo vazio de Jesus. Aliás, quem chega primeiro é João Evangelista, porque era mais novo e correu mais. Mas chegou diante do túmulo e do mistério, parou. Pedro, o grande amigo, entrou e viu ali o sudário dobrado. E o Chico fala: a irradiação no sudário é a irradiação de uma substância desconhecida na Terra. Aí continua indagando a autora. E o Chico responde: essa irradiação desconhecida na Terra chamuscou o manto de Jesus, o sudário. Ou melhor, marcou o sudário. E ela, como se deu isso? Que substância é essa? Primeiro ele responde: matéria totalmente desconhecida para nós aqui na Terra. Não pode ser estabelecida entre os 92 elementos da nossa escala estequogenética, da nossa escala química, ou daquela que foi bem estruturada por Mendeleev. Mas, num segundo item, ele informa: nada se assemelha a ela em nosso planeta. Nada. É diferente. Jesus veio para cá com a ciência e o conhecimento daquilo que nós não conhecemos. Não adianta querer se falar como falam por aí. É diferente da nossa lei. A nossa biologia não fala assim. O Chico diz: é isso mesmo. A matéria é diferente. A ciência é diferente. É algo que o nosso planeta não conhece. Ponto. Pode beber água. Pode ver o eclipse. Mas estuda os fatos, porque eles estão aí. E se você não encarar, vai ficar, infelizmente, tapando o sol com a peneira. Esse é o 14º Congresso de Rustem. O 15º será em Uberaba. O 16º em Uberlândia. O 16º em Franca. O 18º em Goiânia. Lá no Ibis de Goiânia. E daí? Continuamos a falar daquilo que nos alimenta, daquilo que nos sustenta, daquilo que admiramos. E aí o nosso doutor Bezerra de Menezes vem através do Chico. O Chico já estava velhinho, em 98. Faltava pouco tempo para desencarnar, estava muito dodói, mas eu botei a letrinha dele ali e a assinatura do doutor Bezerra. E o Chico vê Maria, mas também vê Jesus. E Maria pede para Jesus, para o Chico fazer uma saudação a Jesus. E Jesus fala para o Chico fazer uma saudação a Maria. E o Chico, com todo respeito, ficou numa saia justa. Ou numas calças de mineiro, para falar melhor, né? E aí, obedecer Maria ou obedecer Jesus? Pediu socorro ao apóstolo. Ei, Bezerra, você que é o apóstolo dele, me ajuda. E ele falou assim: obedeça como está lá no Evangelho. E Maria deixou bem claro no Evangelho: fazei tudo quanto ele vos disser. E se ele disse para você saudar Maria, então é melhor cumprir, porque é a vontade de Maria. E Jesus obedeceu. Ele então fez a saudação de Maria, mas não aguentou. Não tinha forças espirituais para fazer a saudação à Nossa Senhora da Abadia, que é a padroeira de Uberaba. Ele não tinha forças. E aí, junto com o doutor Bezerra, e tomado pelo doutor Bezerra, ele nos faz a belíssima saudação a Maria, com qual eu queria aqui comungar com vocês para aproximarmos para a conclusão da nossa palestra. Ave Maria, Mãe de Jesus, cheia de graças, benditas
sejas entre as mulheres, bendito seja o fruto divino do vosso divino ventre. Do vosso divino ventre. Que nos trouxe Jesus. Assim seja com Jesus e por Jesus. O Senhor abençoe as nossas orações, pela tranquilidade de nossas legiões. E Bezerra é legionário de Maria. Como está no livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Pela tranquilidade de nossas legiões, assim seja. E nunca as legiões de Maria estão pisando tanta tranquilidade. Primeiro pelas desordens que nós estamos encontrando no mundo, e em especial no nosso Brasil, e no particular no nosso movimento espírita. Ave, cheia de graças, inspira as tuas legiões, para que as tuas legiões, firmes no posto que cabem executar, venham derramando bênçãos sobre nós, para nos dar coragem, força, para fazermos aquilo que planejamos, aquilo que nos cabe a fazer, porque Deus é um Deus de misericórdia, que não dá fardo pesado além das forças de ninguém, e o que nos dá, nós temos capacidade, condições, com a ajuda do alto, dos legionários de Maria, para executar. Entre as santas, mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência, que alumia e apacenta as nossas vidas. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer à cruz a incoerência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Eu desejo a vocês muita paz, um 14º Congresso abençoado, e que os legionários de Maria se derramem de bênçãos para a nossa progressiva cidade do aço, Volta Redonda, e em especial a luz que ilumina essa cidade, o Centro Espírita Estudante da Verdade. Muita paz. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org